Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje os tipos de resenha, baseando o nosso estudo na resenha histórica. Então, o que é a resenha histórica? Na verdade, a resenha, no geral, é um gênero científico muito utilizado para produzir materiais de estudo, podendo ter aspectos descritivos ou argumentativos. No caso, a resenha histórica, ela vai descrever sobre fatos históricos ou companhias que trazem uma tradição histórica para a nossa sociedade. O que é, então? A resenha é um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual. Todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que vão analisar, e reunir temas, informações sobre diversos livros e autores que abordam o mesmo assunto. Nós estamos falando da resenha no modo geral. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nas particularidades da resenha histórica. Quais são os tipos de resenha? Tradicionalmente, existem dois tipos de resenha. As resenhas que são descritivas e as resenhas críticas ou opinativas, ok? Então, na resenha descritiva, o autor da resenha vai apenas descrever e correlacionar informações acerca do tema ou do livro a ser resenhado. Não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Esse caso aqui, nós temos o exemplo da resenha histórica, que é o objeto de estudo da nossa aula hoje. Já a resenha crítica opinativa, assim como a descritiva, ela também descreve e correlaciona informações de uma obra ou assunto. Não obstante, a resenha crítica, então, ela dá espaço para que o autor apresente teses sobre o tema que está sendo abordado. Então, um texto de natureza informativo, argumentativa. Quais as características desse gênero? Vamos ver? Vamos relembrar? Então, para além da estrutura das resenhas, descritivas ou críticas, é importante pontuar as seguintes características do gênero. Então, uma das características é a objetividade. Por se tratar de um gênero científico, a resenha exige um certo grau de objetividade em sua linguagem. Haja vista que interferências da pessoalidade do autor atrapalhariam o modo da ciência. O uso do sentido literal é sempre bem-vindo em textos desse tipo. Que sentido literal é esse? É o sentido real, certo? Que a gente chama também de sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, por exemplo, o sentido literal, ou seja, literalmente aquilo que significa as palavras, as opiniões, né? Fugindo assim do sentido conotativo, que no caso aí é o sentido figurado, que vai dar margem à subjetividade do pensamento. Então, no caso da resenha, né, como um gênero textual científico, ele vai apresentar objetividade como uma característica. Depois, a concisão, né? Então, assim, o texto tem que ser conciso, evitando muitos exemplos e muitas repetições, porque o texto tem que funcionar como um material de estudo, uma composição para ser lida sem haver a necessidade de acessar outros textos originais ou acessar, na verdade, o texto original ou a obra original que está sendo resenhada. Outra característica é a utilização de um método. Então, é importante que nas resenhas o autor estruture o texto a partir de um método claro e objetivo. Em geral, duas partes são fundamentais em todas as produções desse tipo: o resumo e a análise dos dados.
Outra característica importante é o uso da norma padrão da língua. Claro, se é um texto científico, um texto que exige objetividade e concisão, então, para manter essa clareza e essa objetividade, recomenda-se que a norma padrão seja a variante da linguagem utilizada nesse tipo de texto. Isso não significa, é bom lembrar, que se deve escrever de uma maneira rebuscada, difícil, né? Com uma linguagem muito culta. Lembre-se, a norma padrão é a variante da língua portuguesa que segue a gramática, mas que também deve ser compreendida pela maioria das pessoas. É bom também, gente, lembrar que a resenha não é o resumo, embora o resumo seja necessário na produção desse texto. Então, é muito comum haver confusão entre esses dois conceitos, resenha e resumo. Isso é muito justificável, porque ambos os gêneros não são tão diferentes assim. Na verdade, a resenha tem como uma das suas partes o resumo, como eu já falei anteriormente. Então, o que é o resumo? O resumo é um gênero textual em que se retira de um texto original apenas as informações mais relevantes. É importante ressaltar que não se pode acrescentar nenhum discurso novo ao já existente no primeiro texto. Já na resenha, né, ela vai mesclar o resumo conforme uma definição acima, claro, com trechos descritivos ou analíticos, ou seja, o resumo é uma parte da resenha, faz parte da resenha, só que no caso da resenha pode haver e tem que haver, no caso, para que haja essa diferença e para que nós possamos caracterizar realmente a resenha, trechos descritivos ou analíticos, ou seja, o autor vai fazer análise. Nesse sentido, a resenha acrescenta informações novas, enquanto que o resumo não. Então, é muito importante e possível dizer que em toda resenha existe um resumo, só que a resenha vai apresentar opiniões e análises. A resenha histórica. Então, vamos aqui considerar que nós estamos estudando resenha, claro, de um modo geral, mas a resenha tem seus tipos, né? E suas particularidades. Então, a resenha histórica é uma narração breve e detalhada que vai comentar ou criticar uma obra científica ou artística. Essas notas resumem e descrevem as principais características de algo, permitindo que o leitor amplie os seus conhecimentos a esse respeito. No caso aqui, histórico, por sua vez, diz-se daquilo que pertence ou que é relativo à história. Esse conceito pode ser usado para se referir à ciência social, que se interessa pelo estudo do passado da humanidade ou do próprio passado, que são os acontecimentos que realmente tiveram lugar ou tiveram ênfase. Resumindo, então, uma resenha histórica é um texto breve que visa analisar fatos históricos de um determinado assunto. Esse tipo de nota dá uma visão geral sobre o objeto resenhado num formato descritivo informativo. Exemplificando, né, uma resenha histórica, ela pode ser sobre um time de futebol, aqui, por exemplo, um clube de futebol, né? E aí deve incluir dados sobre a fundação, data, responsáveis, né? Os inícios, as atividades principais, sucessos e as figuras históricas ou os principais personagens que fizeram parte dessa história, né? Então, exemplificando aqui, nós temos um time de futebol argentino, e eu trouxe esse exemplo
O Boca Juniors, por exemplo, é um clube argentino que foi fundado em 3 de abril de 1905 por imigrantes italianos. Em 1912, começou a participar da competição da primeira divisão e é atualmente uma das 3 únicas equipes que fizeram parte de todos os torneios profissionais desse país. Então, assim, gente, trazendo aqui o exemplo, né, de uma resenha histórica. Continuando, as resenhas históricas, elas também podem se dedicar a outras organizações, como empresas, associações, né, países, produtos e etc. Veja, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a resenha e sobre resenha histórica. E nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima.